Amados e amadas em Cristo Jesus, a graça e a paz, amados e queridos filhinhos de papai amado, filhinhos livres e libertos de todo conceito, preceitos, dogmas, doutrinas, exortações, disciplinas, coisas que o homem criou, fez e colocou como regras de fé para aprisionar e para montar o império do medo, para montar o império do desespero na vida daqueles que Cristo salvou, libertou, na vida daqueles que Cristo, nosso papai, que Deus, nosso papai amado, já salvou, já libertou, já pôs em liberdade para viver a vida do seu espírito, para viver a vida da sua paz, para viver a vida da sua alegria, da sua felicidade, para viver a vida digna da certa, sincera, correta, perfeita salvação que Cristo pagou o preço naquela cruz. Amém? Então hoje deixa eu lembrar para você, amado e amada de papai, querido de papai amado, você que ainda está preso dentro de uma religião, dentro de um sistema religioso chamado igreja, mas vós sois o templo onde habita Deus, em espírito e em verdade. É você a igreja, é você o templo, é você. Se você entrar aí no canal, aí, Ministério Caminhos da Graça, você vai ver, você vai conferir uma ampla mensagem, uma linda e perfeita mensagem do Espírito Santo de Deus ao teu espírito, ao teu coração, amado. E você vai conferir onde é e qual é a única igreja onde Deus está, onde Deus habita, onde Deus mora, onde Deus tem prazer de estar. Onde é? Entre lá no canal e veja, confira essa mensagem e creia e tire toda a tua dúvida. Ora, é você, sou eu. A morada de Deus é em espírito, no espírito abençoado. Amém? Eu estou aqui com primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Os falsos profetas. Aqui está bem claro, abençoados. Quem são falsos profetas? Quem são eles? Quais são eles? Que características eles têm, os falsos profetas? Quais? Abra a tua Bíblia aí e confere comigo. Primeira epístola de João, capítulo 4. Abre aí, abençoado. Abre aí e veja. Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus,
e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são. Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Está aqui. Eu li primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Está aí, amados. Então, aqueles que são de Deus, eles ouvem a palavra de Deus, mas a verdade de Deus, que veio pelo Espírito dele, que veio do Espírito dele, que veio do desejo, da vontade, do coração do Papai amado, em quem não há sombra e nem variações. Veio dele esta palavra abençoada, veio dele esta paz, esta alegria, esta certeza de que somos seus filhos e de que estamos na verdade, que trouxe paz, alegria, felicidade, trouxe a liberdade dos filhos de Deus. Cristo morreu naquela cruz para libertar, para deixar livres, para fazer livres os seus filhinhos. Mas o homem ganancioso, faccioso, o homem cheio de invejas, ciúmes, porfias, enfim, todo tipo de obras da carne, desejos da carne, desejo por posição, fama, glória, riquezas. É verdade, abençoados. Eles mudaram a palavra de Deus, eles transgrediram, mudaram a perfeita e santa vontade de Deus, que é a liberdade, que é o Filho de Deus, as filhas de Deus serem livres. Eles mudaram, eles aprisionaram, eles prenderam. É chamado do império do medo, o império do medo. Eles colocaram, eles plantaram, eles implantaram, eles empurraram goela dentro, eles impuseram isto, goela dentro dos filhos de Deus, colocando todo tipo de medo na mente, no coração, no espírito dos filhinhos de Papai amado, que já estão livres, que já estão libertos, porque Cristo os libertou, porque Cristo os fez livres. E eles implantaram e criaram o império do medo, de que o diabo é nosso inimigo, de que o diabo é o inimigo de Deus, de que o inferno é para o diabo e seus anjos. Eles falam que os anjos são todos os pecadores que não foram para uma igreja, não se batizaram, não dão dízimo, não dão oferta, não se consagram, não tomam ceia, e não jejuam, e não sobem o monte para orar, e tantas outras coisas que eles falam. E com isto, eles criaram o império do medo. Mas Cristo nos trouxe o império da sua paz, da sua alegria, da sua felicidade, o império da sua liberdade nos filhos amados de Deus. Amém? Deus é amor, devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Tá vendo? Então todo nascido de Deus ele ama, ele perdoa, ele está em paz, ele está alegre, ele está feliz. Todo nascido de Deus, ele ama, ele conhece o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está à verdade. O Espírito de Deus nos leva à verdade. O Espírito de Deus nos dá a verdade. O Espírito de Deus nos traz a verdade. Qual verdade? De que nós fomos libertos, de que nós fomos santificados, nós fomos batizados na sua morte, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, nós fomos circuncidados no Espírito. A circuncisão do Espírito é tudo no Espírito. Se você ler primeira epístola de João capítulo 3, você vai entender muito melhor isto. O nascido de Deus não peca. Não peca por quê? Porque o Pai está nele, porque Deus está nele. Quem é o Pai? Quem que é Deus?
O Espírito Santo. O Espírito Santo está em seus filhos. Ora, ele está nele. Quem? O Espírito Santo. O Pai está nele. Então ele não pode pecar. Por quê? Porque o Espírito e no Espírito nós estamos perfeitos. Nós estamos santificados. Nós estamos justificados. Nós estamos completos. Não nos falta nada, abençoado. Nada. Nada nos falta. Então o nascido de Deus, ele ama. O nascido de Deus não peca. Por quê? Porque ele não pode pecar. Porque ele já foi justificado, já foi santificado, já foi completo e perfeito pelo sacrifício da cruz. Então Cristo nos justificou e nos santificou nele, porque ele é o justo, ele é o santo, ele é o perfeito, ele é o completo. Amém? Então, amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá vendo? Então, aqueles que são nascidos de Deus, eles amam, eles perdoam, eles são dóceis, eles são humildes, eles são mansos, eles são amáveis, eles são caridosos, eles são misericordiosos, eles olham para seu próximo, olham para o ser humano, qualquer ser humano, eles olham para os seus inimigos e têm misericórdia, e têm amor. E o primeiro pensamento que vem, Deus os abençoe, Deus os ajude, Deus os socorra, Deus os livre do sofrimento, da fome, da peste, os livre do mal, os livre dos homens que maquinam o mal em seus leitos, homens que têm as mãos sujas de sangue. É isso que nós pensamos, amados, quando nós vemos o nosso próximo, o nosso semelhante. Então todo nascido de Deus, ele ama, e ele não peca, porque não pode pecar. O nascido de Deus não peca. Pode ler 1 Epístola de João capítulo 3, 1 Epístola de João capítulo 4, e segue a leitura, você vai ver que o nascido de Deus, ele está perfeito, ele está livre do império da morte, império do medo, império dos apavoramentos, impérios dos desesperos. Ele está livre. Por quê? Porque Cristo é a sua paz, Cristo é a sua justiça, Cristo é a sua liberdade, Cristo é o seu libertador, que os fez livres do império da morte, do império do medo, do império dos apavoramentos. Amém? Eu sempre repito, né? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Você pode conferir? O diabo que tinha o império da morte, isto foi aniquilado. Ele foi aniquilado. Quem? O diabo. Mas quem? O que tinha o império da morte. Hebreus 2,14. E tudo isto nós podemos refletir e ver que era a lei de Moisés. Todo que transgredia a lei, desobedecia a lei, ele pecava. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 4 ao 9. 1 João 3, 4 ao 9. Você pode conferir. Porque todos que transgrediam a lei, eles pecavam. Isso foi até o ano 70. Amém? Quando se deu a grande parousia, e aconteceu ali, caiu e veio sobre eles, todos eles, sobre Israel, sobre os judeus, sobre o seu povo, sobre aquela nação, aquele mundo, desceu ali o juízo de Deus, e tudo se sucedeu, e tudo aconteceu ali, e então fica-nos aquele versículo tão lindo, tão perfeito, tão gostoso de se ouvir sempre, né? Porque Cristo é o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo. Amém? Então, abençoado, seja liberto e seja livre do império da morte, do império do medo, do império dos apavoramentos e dos desesperos. Cristo te fez livre, Cristo te salvou. Amém? Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Amém? Então não esqueça disso, você está salvo, você está liberto pela graça, pela fé. Pela fé você é salvo. A graça já te fez perfeito, porque é a graça de Cristo. Amém?
o império da vida, o império da liberdade, o império da paz, o império da felicidade, o império da felicidade chama-se o Evangelho da Graça, que está em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Gálatas 1, 6 ao 9, você pode conferir. Ali está a receita, ali está a escritura, ali está o evangelho que você, crendo, você vivendo, você desfrutando dele, você está livre, liberto e salvo para nunca mais ser um preso, um cativo, ser um escravo e viver medos e desesperos na tua vida. Livres e salvos do império do medo. Amém? Graça e paz, amados, graça e paz. Meu nome é Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Você entrando lá, você vai conferir lindas e grandes mensagens do Espírito Santo que tem compromisso com a verdade, né? O Espírito Santo da verdade, né? Que vai fazer você feliz, você alegre, você perfeito, totalmente em Cristo e para Cristo, viver feliz e alegre e livre do império da morte, do império do medo. Amém? Graça e paz, amados, graça e paz. Quem quiser falar comigo, entrar em contato comigo, é o 41 mesmo, 98457631. 98457631. Amém? Me adicione lá no WhatsApp e qualquer dúvida, quer falar comigo, pode me adicionar lá e pode conversar comigo sim, tirar a sua dúvida, fazer a sua crítica e dar a sua opinião e falar alguma coisa sobre esse evangelho santo, perfeito e único, o evangelho da nossa salvação, o evangelho da nossa paz. Amém? Graça e paz, amados, graça e paz. Melhor dia, melhor noite, melhor madrugada, melhor manhã, melhor tarde, melhor hora. A hora que você acionar, a hora que você entrar nesse vídeo, nessa mensagem, melhor hora e melhor dia para a tua vida, para a nossa vida, livres do império do medo e da morte. Amém? Graça e paz, amados, graça e paz.